Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Notícias 1000, Notícias dos Famosos. Fique bem informado com as maiores notícias dos famosos do Brasil e do mundo. O canal Notícias 1000, Notícias dos Famosos vai te atualizar diariamente. Então bora lá, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. E sem mais enrolações, bora para o vídeo. Olá, fala noticiados, estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal. E dessa vez é sobre trechos do processo que a atriz Clara Castanho está movendo contra o hospital. Mas antes da notícia, pessoal, eu peço para vocês que são fãs da atriz Clara Castanho e que apreciam o trabalho dela, que deixe seu like nesse vídeo, em forma de homenageá-la, essa linda e talentosa atriz que sempre trouxe um entretenimento com seus belíssimos trabalhos. Após o caso envolvendo o vazamento proibido de dados pessoais e sensíveis da atriz Clara Castanho, que em carta aberta no Instagram revelou ter sido estuprada e também ter dado à luz a um bebê que entregou para adoção, feito pela enfermeira do Hospital Brasil da Rede DOR em São Paulo, um documento oficial foi encaminhado para que o processo necessário seja aberto contra os responsáveis do hospital que infringiram a Lei 13.709 de 14/8/2018. A carta, escrita por Celso Russomano, pede que providências sejam tomadas dentro da lei, onde seja aplicada penalidade contra enfermeira e hospital, de acordo com os parágrafos existentes na LGPD. A Sua Senhoria, o senhor Valdemar Gonçalves Ortunho, diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANDF. Ao cumprimentá-lo, venho pelo presente na qualidade do primeiro vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, SNDC, conforme artigo 106 da Lei número 8.078/90, regulamentada pelo decreto número 2.181/97, submeter à consideração de Vossa Senhoria fato de relevante gravidade e grande repercussão ocorrido na última semana envolvendo a jovem atriz Clara Castanho, diz o início do documento. Então, galera, fala aí nos comentários, deixe sua opinião sobre essa polêmica. Continuando, no documento, Russomano explica sobre o vazamento de dados. Abre aspas. É nítida a demonstração de crime contra a honra, violação de privacidade, da intimidade e da quebra de sigilo ético profissional. Todavia, há fortes indícios de que tenha havido vazamentos de dados pelo hospital onde a atriz fez o parto. A repercussão do caso tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, revivendo assunto tão íntimo e doloroso, maculando a reputação da vítima, que agiu em estrita observância a todos os trâmites legais de um direito seu, assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Por fim, Celso Russomano pede que sejam tomadas as devidas providências em relação a quem deu causa ao vazamento dos dados, ou seja, ao Hospital Brasil, com processo que faça com que cada envolvido no descumprimento da LGPD seja responsabilizado. Abre aspas. Isto posto e em observância aos princípios protetivos da lei, solicito de Vossa Senhoria, diante da gravidade dos fatos, a adoção das medidas cabíveis na promoção dos atos necessários para que os envolvidos sejam responsabilizados em conformidade com ditames da LGPD. Certo do pronto atendimento, antecipadamente agradeço e aproveito a oportunidade para ensejar protesto de estima e consideração anteciosamente. Celso Russomano é primeiro vice-presidente da Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados e membro da comissão que criou a Lei Geral
Geral de Proteção de Dados. Pois é, pessoal, o vazamento de dados referente a Clara Castanho, que revelou em carta aberta ter sido estuprada e também ter dado à luz a um bebê que entregou para a adoção, exposta em texto do colunista Léo Dias do Metrópolis e Antônia Fontinelli em uma live, além da ameaça recebida de uma enfermeira do Hospital Brasil da rede DEOR em São Paulo, pode dar muita dor de cabeça aos envolvidos no caso. O assunto é de extrema gravidade e, portanto, o Fuxico entrevistou o Dr. Celso Russomano, deputado federal, primeiro vice-presidente da Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados e membro da comissão que criou a Lei Geral de Proteção de Dados, para saber quais as consequências registradas na lei podem afetar diretamente ao hospital, à enfermeira citada e também ao colunista e à apresentadora. Confira. O Fuxico perguntou: Dr. Celso, que tipo de atitude é tomada agora referente ao hospital, a profissional da área da saúde envolvida nesse caso de vazamento de casos da atriz Clara Castanhos? Dr. Celso Russomano responde: o hospital pode responder pelo vazamento dos dados com uma multa que pode chegar até 50 milhões. O Fuxico pergunta: e quem aplica essa multa? Dr. Celso Russomano responde: quem aplica essa multa é a Autoridade de Proteção de Dados, que é o organismo que fica dentro da Presidência da República, representado pelo Dr. Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior. O Fuxico pergunta: como funciona? Dr. Celso Russomano responde: é instaurado um processo administrativo em que o hospital vai responder e pagar multa por ter vazado dados da paciente, que são dados sensíveis neste caso. O Fuxico pergunta: o que são dados sensíveis? Em resposta, Dr. Russomano diz: dado sensível é o que diz respeito à intimidade da pessoa, à saúde, à segurança. O artigo 5, para fins desta lei, é que considera-se dado pessoal a pessoa natural identificada, ou seja, que se identifica mesmo sem falar o nome da pessoa, ou identificável quando, por exemplo, o Léo Dias e a Antônia Fontinelli não disseram o nome da atriz, mas deixaram um mecanismo para que se chegasse à identidade dela. Eles deram causa de dano moral ao assunto. O Fuxico pergunta: e ela teve dados sensíveis expostos? Dr. Celso Russomano responde: a lei é aplicada a qualquer operação de tratamentos de dados sensíveis. O prontuário médico dela é um dado sensível, e aí está um agravante: este prontuário jamais poderia ter vazado. Não podiam ter passado nenhum tipo de informação contida neste prontuário, não somente no caso da Clara, que é atriz, mas para todas as pessoas em geral que tenham um prontuário hospitalar. O Fuxico pergunta: pode nos falar mais sobre essa lei? Dr. Celso Russomano responde: a lei número 13.709 de 14/8/2018 diz sobre disciplina na proteção de dados de pessoas com os seguintes fundamentos: inciso 1º, respeito e privacidade; inciso 4º, que diz da inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Esses dois incisos do artigo 2º foram desrespeitados. O Fuxico pergunta: e no caso, tanto o colunista quanto a atriz que insinuaram quem era a pessoa que entregou o bebê para adoção, mesmo não citando o nome dela, se tornarão responsáveis? Dr. Celso Russomano responde: assim como a pessoa indicada no hospital, que parece ser a enfermeira ou a técnica de enfermagem, a Antônia Fontinelli, e ao Léo Dias, também é aplicada a responsabilidade de dano moral. A causa foi o vazamento de dados pessoais dada pelo hospital. Então, Antônia e o Léo comentaram todas as
O Fuxico pergunta novamente: e existe então um veto de transmissão de dados sensíveis? Em resposta, Dr. Celso Russomano diz: o artigo 11, parágrafo 4º diz que é vedada a comunicação ou uso de dados pessoais sensíveis referente à saúde, com o objetivo de obter vantagem econômica. Quando se fala isso, é porque com essa informação, os veículos de comunicação têm vantagem econômica. Os hospitais também têm vantagem econômica. Esse caso é grave, jamais poderia ter vazado as informações. O Fuxico pergunta: então quem responde pelo fato? Dr. Celso Russomano responde: o hospital, em cima da LGPD, responde o agente do hospital, no caso, a enfermeira. A enfermeira também responde criminalmente. E o Fuxico pergunta: o que pode acontecer agora com a profissional do hospital? Dr. Celso Russomano diz: ela vai passar por uma sindicância, um processo administrativo e pode ser suspensa. Primeiro, ela leva uma advertência que pode ser privada ou pública, e esta fica marcada no prontuário pelo resto da vida. Pode ser suspensa por 30 dias ou ser cassada e nunca mais poderá exercer a profissão. Essa parte é feita pelo Conselho Federal e Regional da Enfermagem. O Fuxico pergunta se há também chance de um processo civil. Em resposta, Dr. Celso Russomano diz: se a Clara Castanho fizer um boletim de ocorrência e seguir com o processo, a enfermeira pode responder civilmente por dano moral, colocada em polo passivo, e pode integrar ao pagamento da indenização junto com o hospital. E em relação ao Léo e a Antônia? Pergunta o Fuxico. Dr. Celso Russomano responde: a Antônia e o Léo são responsáveis pelo dano moral, mesmo não falando o nome da pessoa envolvida, mas como disse acima, dando todas as informações para que as pessoas chegassem até o nome da moça, eles podem responder civilmente e são obrigados a pagar indenização à vítima. Caso a Clara faça um boletim de ocorrência, eles dois podem responder criminalmente também. Os veículos para os quais estas pessoas trabalham também devem responder ao processo. O Fuxico pergunta: as pessoas anônimas que estiveram internadas neste hospital e acaso se sentiram violadas na lei desta forma de vazamentos de dados, podem usar este caso para um processo ao hospital? Dr. Celso Russomano responde: cada caso é um caso. O vazamento de dados pode ser coletivo ou individual. Nesse caso foi individual, então só vale para o caso da Clara Castanho. Em resposta, Dr. Celso Russomano responde: a lei é aplicada a qualquer operação de tratamentos de dados sensíveis. O prontuário médico dela é um dado sensível, e aí está um agravante: este prontuário jamais poderia ter vazado. Não podiam ter passado nenhum tipo de informação contida neste prontuário, não somente no caso da Clara, que é atriz, mas para todas as pessoas em geral que tenha um prontuário hospitalar. Então, meus lindos noticiados, como que vocês veem esse caso de vazamento? Comente aí abaixo. Vocês acham que isso ocorre direto ou só acontece com famosos? Comente aí abaixo sua opinião, pois é muito importante. E também deixe sugestão para que possamos melhorar nosso conteúdo cada vez mais para vocês. Então, meus lindos, essa foi a notícia de hoje. E me diz aí o que vocês acham ou pensam disso tudo. Comente aí abaixo para que possamos interagir. Bom, se você ficou comigo até aqui é porque esse assunto te interessa, não é mesmo? Se gostou do vídeo, então deixa aquele like, porque é extremamente importante para dar relevância para que o conteúdo seja apresentado para outras pessoas. Então, meus lindos noticiados, essa foi a notícia de hoje. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, peço que se inscreva e ative o sino de notificações na opção todas para não perder nenhum vídeo do canal e ficar sempre por dentro das notícias diárias sobre os famosos. Até o próximo vídeo. Fui! Valeu!